Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje a gente vai estar falando sobre o terceiro capítulo, de novo, a segunda parte. Lembrando que a gente está falando aí da equipagem mediúnica. Quando a gente se refere à equipagem mediúnica, a gente está falando dos médiuns em si. A gente viu que tinham 10 médiuns naquele grupo mediúnico, é, Raul Silva sendo dirigente, encarnado, e desses 10 médiuns, quatro com uma mediunidade ostensiva, cada um dentro de uma gama diferente de possibilidades, tanto de maturidade moral, mas também de faculdades mediúnicas, né? Então, quando a gente pensa nisso, agora a gente vai olhar um pouquinho mais para a Celina. A gente tinha visto que a Celina, de todos os quatro, era a que era a trabalhadora mais devotada. Ela tinha passado por uma vida complicada por conta de um marido que tinha sido marido muito difícil, um casamento de resgate, uma pessoa desequilibrada, e além disso, ela tinha ficado mãe solteira, viúva, com filhos. E e com esses sofrimentos, a gente percebeu que ela foi amadurecendo como pessoa, né? E foi ajudando, graças à qualidade de vida, de alta qualidade moral que ela tinha, para ela se tornar uma pessoa melhor. A gente sabe que o sofrimento é sempre uma oportunidade de crescimento para a gente, mas nem sempre a gente aproveita do jeito que tem que aproveitar, porque não é porque a gente está passando por um desgaste, seja ele qual for, uma dificuldade, que a gente vai necessariamente crescer moralmente. Por quê? Porque existe, a gente pode aceitar aquele sofrimento, abraçar aquele sofrimento, desenvolver qualidades morais como paciência, abnegação, compaixão, etc., como a gente pode ficar brigando com aquele desafio e rejeitando aquele desafio, querendo tirar ele da frente, ou mesmo brigando com Deus, né? Que é muitos de nós fazemos no momento que a coisa aperta, né? Bom, então a gente viu que a Celina, de todos os que estavam ali, dos quatro, era realmente a médium mais madura, mais confiável para os mentores. E a gente também viu que cada um deles tem uma ficha. Então, cada um de nós, como médium, né? Mesmo nós que não começamos ainda a desenvolver a mediunidade, por exemplo, não passamos ainda, por exemplo, por um curso de desenvolvimento mediúnico, essa ficha já existe, né? Porque, de alguma forma, mesmo quando a gente está num estudo como esse, existe uma doação de ectoplasma, a gente está aqui, aparentemente, cada uma de nós sozinha dentro da sala, mas existem companheiros espirituais, testemunhas invisíveis, como falava Paulo, que estão na nossa casa e que muitas vezes estão se educando aí junto com a gente. Então, a gente pode achar que a gente está sozinho, mas a gente nunca está sozinho, né? Então, indo aí a Celina, né? Eles olham, começam a analisar o cérebro da Celina. E aí, André Luiz percebe a epífise, que é a glândula pineal. Em outras religiões, é conhecido como o terceiro olho, né? Então, se a gente pensar, tá mais ou menos nessa altura, e eu vou mostrar no próximo slide, no meio do cérebro. É uma glândula bem pequenininha, mas essa glândula é que serve aí como esse elo de comunicação entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Então, é uma glândula, é a glândula para todas as faculdades mediúnicas. E quando essa faculdade mediúnica está mais estimulada, no médium ostensivo, essa glândula se ilumina de um tom azulado, né? E ela funciona como se fosse uma antena que está enviando e recebendo informação com o plano espiritual. Aí alguém pode falar assim, mas essa antena, ela só funciona dentro do centro, a hora que eu estou num trabalho mediúnico? Não, essa antena funciona o tempo inteiro. Então, daí a importância da qualidade do pensamento. Por isso, eu sugeri vocês também a lerem o capítulo
49 do livro dos Mensageiros, que fala da qualidade do pensamento e a influência do pensamento no corpo da gente. A gente está vendo uma pessoa naquele capítulo de um moribundo, né, que tem, se não me engano, leucemia, e o pensamento dele, como é de baixa qualidade, a gente vê como que tomado de um monte de doenças, né? E de bactérias, de micróbios materiais, desde lepra, câncer, tudo ali, né? Rodando dentro desse corpo. Então, de novo, livro dos Mensageiros, capítulo 49. Agora, da mesma forma que existem bactérias e vírus materiais, vocês acham que existem bactérias e vírus espirituais? Sim, existem. E essas bactérias e vírus espirituais, elas ficam muitas vezes centralizadas naquele centro de força que está mais desequilibrado. A gente já viu aqui que a epífise, ela gerencia toda a parte criadora do ser, né? Então, inclusive a parte das glândulas genésicas, né? Parte criadora que eu quero dizer, quando Jesus fala vós sois deuses, significa esse aspecto que nós temos esse poder de criar, criar pessoas, criar ideias, criar vida, né? E a maior parte de nós encarnados hoje temos o nosso centro de força genésico, né? Que para os hindus, né, para os indianos, seria o segundo chakra. E, e esse chakra é o responsável, esse centro de força é o responsável por todo o desenvolvimento criativo e pelas funções sexuais. Quando eu estou com o meu pensamento desequilibrado, os meus obsessores vão sempre olhar qual é a área do meu corpo, o centro de força do meu corpo, que em que eu tenho mais vícios. Por exemplo, se eu tenho algum desequilíbrio do lado sexual. Então, eu acho que na modernidade hoje, né? Então, eu ter vários parceiros não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum para a sociedade de hoje. Perante Deus, o que a gente está vendo é que cada vez que eu uso essa função, que é uma função criadora, que é uma função, talvez a energia mais poderosa que a gente tem no corpo, eu uso ela em vão, então eu separo, eu uso o sexo pelo prazer e não pelo amor, eu tô desequilibrando aquele centro de força. E eu vou estar atraindo essas bactérias, esses vírus invisíveis, mas que podem trazer algum tipo de doença nessa vida ou em outra vida. Por exemplo, se eu como demais, qual é o centro de força que vai estar sendo desequilibrado? Vai ser o meu centro de força solar. É o terceiro. Por quê? Porque lá é onde tem essa parte da energia, da digestão da alimentação, a alimentação que a gente precisa o quê? A gente precisa comer para viver e não viver para comer. Se, se o meu desequilíbrio é na parte do pensamento, então eu gosto de ficar vendo coisas erradas, seja lá o que for. Ou eu gosto de ver defeito em tudo. Então, é aqui que vai estar mais desequilibrado. Então, ele está querendo dizer que essa antena ela vai estar trocando informações com aqueles espíritos que têm afinidade com o pensamento que eu tô pensando, né? Então, não adianta a gente achar que tem milagre. Não tem milagre. Milagre não existe. A gente vai estar na lei de afinidade. Existem leis naturais criadas por Deus. A principal é a lei de amor, justiça e caridade. Então, existe a justiça, e essa justiça é baseada em quê?
a lei de causa e efeito. Mas é uma lei de causa e efeito que vem sempre cheia de amor e caridade. Então, a gente está vendo aí essa análise dos médiuns, percebendo que essa análise do comportamento de cada um dos médiuns, do potencial de cada um dos médiuns, de cada um de nós, mesmo que, por exemplo, a Andrea nunca tenha entrado num trabalho mediúnico, ela está sendo vista como médium. Quando eles olham para a Andrea num estudo, eles estão vendo qual que é o potencial da Andrea, o que que ela conseguiria fazer, o que que ela se comprometeu no plano espiritual, o quanto ela está estudando, né? E aí a gente vai ver que cada um de nós vira um objeto de atenção. Quando a gente está começando um trabalho, seja o trabalho qual for, qualquer trabalho no centro espírita, a gente tem que lembrar que não somos só nós os encarnados. A sala está cheia de desencarnado. Chico falava, quem tem pouco tem sete. Então a gente vai lá e leva a nossa entourage toda de sete. Então, somos 10 pessoas dentro da sala, mais 70 desencarnados. Aí eu chego na sala do centro espírita e fico falando como foi meu dia, o que eu comi, o trânsito que estava, como é que tá minha mãe, minha avó, minha tia, meu cachorro. Eu estou bagunçando toda a preparação espiritual que foi feita na sala para receber aqueles espíritos. Porque se eu estou indo lá pedindo ajuda, essas entidades que estão indo comigo precisam de ajuda também. Muitas vezes elas não querem ser ajudadas. Então é como se a gente, os mentores tivessem feito uma super faxina dentro da sala, desinfetado tudo para receber cada um de nós. Por quê? Porque o centro espírita funciona como um centro cirúrgico, um hospital. Eu estou indo lá procurando uma cura espiritual. Existem curas espirituais dentro de um centro espírita. Existem vários centros espíritas específicos em curas espirituais. Mas essas curas podem ser transformação da forma que eu penso. Pode ser uma cura no aspecto da ajuda a um obsessor que está junto a mim, despertamento consciencial, enfim. E aí eu chego lá, nessa sala faxinada, com bota cheia de lama, entre aspas, falando de bobagens, né? Então, o que ele está chamando a atenção a gente é que quando a gente traz pensamento grosseiro, quando a gente traz conversas fúteis, a gente está sujando aquele ambiente que foi cuidado, preparado para aquele trabalho, né? Então, voltando aí falando um pouquinho mais da glândula pineal, né? Então, ela tá, é o terceiro olho que está ali atrás, ela é definida por André Luiz como a glândula da vida mental. Vocês devem ter visto isso no livro Missionários da Luz, no capítulo 2. Tem um capítulo no Missionários da Luz que só fala da epífise, né? E ela tinha sido vista pelos médicos da Terra, lembrando que esse livro foi escrito há 70 anos atrás, né? Então, para eles era simplesmente uma glândula que regulava o aspecto sexual. A gente sabe que também ela também ajuda na modulação do sono. Mas não é só isso. O interessante é a gente ver que ela reabre, isso explicado pelos mentores, quando nós chegamos em torno dos 14 anos. E ele fala assim, ao mundo das sensações. Então, se a gente for pensar, né, na evolução do princípio inteligente, a sensação vem antes do sentimento, né? Sensação animal, né? E mesmo a gente vê muitos animais que têm sentimentos em relação à sua prole ou em relação a outras pessoas, a nós mesmos, seres humanos, quando a gente pensa em bichinhos de estimação, né? Então, ela reabre aos 14 anos, trazendo essas impressões que estão aí guardadas dentro dessa caixa virtual que trata aí todo o nosso currículo vital de vidas passadas. Por isso é que a gente vê os adolescentes chegando nessa idade de 14, 15 anos, as crianças eram boazinhas e de repente parece que foram abduzidas.
Por quê? Porque até os 14 anos, essa caixa, com essas impressões de passado, estavam veladas. E de repente, vem tudo de uma vez. Daí a importância de nós, como pais, na educação de valores morais aos filhos, de, de ensinar, de aproveitar enquanto as crianças são pequenas, para quê? Para modelar aquele espírito que está vindo nessa vida para consertar coisas que fez no passado. Porque se a gente não tivesse nada para consertar, a gente não precisava mais reencarnar. Como espíritos em evolução, a gente volta para a carne para conseguir depurar faltas de passado, né? Então, a gente vê que a glândula pineal, ela começa a segregar esses hormônios psíquicos. Olha só que coisa interessante que ele fala, né? E ele chama de unidades força. E essas unidades força vão estar atuando como energias geradoras, controlando inclusive os órgãos genitais, como eu falei. Aí alguém pode falar, poxa vida, mas eu já tenho aí meus 70 anos, estou viúva. O que que acontece com essa energia da glândula pineal? O que que acontece? Ela continua existindo. Então, eu posso transformar essa energia criadora fazendo outras coisas. Por exemplo, estudando, ou através das artes, pintando, música, né? Eu consigo sublimar essa energia criadora, criando outras coisas além de filho, né? E ninguém está falando aqui que a energia criadora, por exemplo, dentro de um casamento onde existe amor, né? Dentro de um relacionamento a dois onde existe amor, que não, o sexo só para procriar. Ninguém está falando isso. O que ele está querendo dizer é para a gente não misturar prazer com sentimento. Toda vez que a gente age de uma forma animalesca, a gente apequena essa força que é a maior força criadora que a gente tem no corpo, né? E o que acontece? Ela preside fenômenos nervosos de emotividade no corpo etéreo, quer dizer, no perispírito. Então, o que eu estou criando através das atividades que são criadas pela glândula pineal estão afetando diretamente o meu perispírito. Então, não só eu estou sendo influenciado pelas histórias das existências que eu tive no passado, como as escolhas que eu estou fazendo, estão aí indo para aquela bagagem também. Aí alguém pode se perguntar, poxa vida, mas agora eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha 18, eu fiz muita bobagem. E agora? Bom, e agora, o importante é o que a gente é hoje, não o que a gente foi ontem, né? Então, a gente entende o que é correto e age de a forma com que a gente sabe, sem culpa, sem a gente ficar se julgando, né? E aí, até é importante a gente conseguir comandar as nossas forças subconscientes, porque a gente sabe que muitas vezes essa culpa vai estar fazendo a gente baixar o nosso padrão vibratório. Por exemplo, eu fiz um aborto quando eu era adolescente, e isso é um peso para mim hoje. O que eu posso fazer? Eu posso ajudar outras mães, eu posso ajudar crianças que não têm mães, né? Eu posso criar outros ambientes de amor, independente daquilo que eu fui. Mas o importante aqui, que eu acho que para a gente comentar, é que, como eu quis falar de sexo, porque o endividamento do lado sexual para a maior parte das pessoas é predominante. Então, para a gente ter essa consciência, né, e ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, a importância do respeito do corpo, do respeito ao outro, da valorização da vida, né, da diferença entre amor e prazer.
Então, ele fala aí dos corpos materiais, do corpo material e dos corpos espirituais. E a gente tem que lembrar que o médium, ele está sendo o instrumento. Então, no corpo, a gente tem os órgãos físicos. No plano espiritual, no perispírito, não existe órgão físico. Lá estão os nossos centros de força, dentro do espírito está a memória de tudo aquilo que a gente fez. E como a gente não tem órgão no perispírito, eu não enxergo com o olho, eu não tenho olho no perispírito quando eu estou desencarnado. Eu enxergo pelo perispírito todo. Eu sinto pelo perispírito todo. Esse corpo semimaterial, que é o perispírito de uma matéria quintessenciada, como está definido no livro dos Espíritos, ele vai estar sentindo aquelas emoções, aquelas sensações de uma forma muito mais intensa do que o que a gente sente enquanto encarnado. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, espíritos necessitados que vêm durante um trabalho mediúnico reclamando de dor, ou falando que estão sangrando, ou dizendo que não conseguem enxergar. Ora, como é que o espírito não consegue enxergar se ele não precisa de olho para enxergar? É simplesmente aquela sensação. É muitas vezes a culpa, né? Ou a dor, ou o sangue. A gente tem que entender, e isso é importante, né? Porque a morte vai chegar para todos nós. Quando a gente começar a achar, não, eu tô com dor, tô com isso aqui, a gente tem que lembrar, voltar e pensar. Não, eu não tenho mais o corpo físico. Eu não preciso sentir mais dor. A dor ficou no corpo físico. O corpo perispiritual, eu não preciso de dor, né? Então, essa reeducação mental é super importante, né? Da mesma forma que a gente viu o quanto aquela pessoa, no livro Os Mensageiros, ele estava causando a própria morte pela má qualidade do seu pensamento, eu vou estar causando sempre sofrimento para mim pelo meu mau pensamento, inclusive doenças, como a gente viu naquele capítulo, né? Então, é assombroso a gente pensar que dentro de nós tem aí várias bactérias, vários vírus latentes que podiam estourar a todo tempo, né? Eu posso, inclusive, fazer um teste de DNA e falarem para mim, olha, você tem uma chance muito alta de ter câncer. Isso significa que eu vou ter câncer? Não necessariamente. Porque o que é que vai fazer eu ter câncer? É a minha conduta, os agentes externos, mas principalmente o meu pensamento, a qualidade do meu pensamento, né? Então, é importante a gente lembrar que mais importante do que o tipo de mediunidade é a qualidade moral do médium, como a gente está vendo aí com a Celina. O médium, sendo essa estação radiofônica, quando a gente pensa num médium que tinha uma mediunidade, que tem uma mediunidade maravilhosa e que não soube usar direito, o João de Deus, que não é um médium espírita, né? Curou várias pessoas, mas abusou dessa faculdade santa que ele tinha de poder ajudar os outros, né? Então, o que acontece? O médium vai ser assediado, vai ser cobrado e vai sofrer. Todos os médiums são assediados, mas todos os médiums que trabalham no bem são muito protegidos, né? Então, aí me veio agora aquela imagem de caminhão que fala, como é que é? Com Deus ninguém pode, eu sou filho do homem. Então a gente tem que lembrar, não precisa ter preocupação, não precisa ter medo, né, nisso de desenvolver mediunidade. A importância é a gente prestar atenção na qualidade de vida que a gente está tendo, né? Ele fala assim, contra o canal ainda frágil, todos nós somos, né? Que se oferece a passagem da luz, acometem as ondas pesadas da treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso redor. Quando a gente vê Jesus falando, livra-nos de todo mal,
ele está falando desse mal que está preso ainda dentro de nós, dos vícios de passado. Seja o vício de rancor, de desejo de vingança, de usar droga, de beber, de sexo, de falar mal dos outros. É essa ignorância que mora dentro da gente, que faz de cada um de nós um canal ainda frágil. Mas Jesus, os mentores não estão esperando que a gente chegue à perfeição para poder ajudar, né? Cada um vai ajudar de acordo com o que pode. Então, o que ele está falando aqui para a gente é a importância da gente ter uma dieta moral. Que dieta moral? De ter disciplina emotiva. Então, não é para eu explodir por qualquer coisa, eu sair batendo porta, jogando copo. Eu saber, muitas vezes, renunciar àquelas coisas que não são tão relevantes, porque muitas vezes a gente acha que a gente é o dono da verdade o tempo inteiro, né? E aí a vida fica muito mais difícil, a minha palavra tem que ser a última. Ou é eu trabalhar a minha abnegação, a minha resignação, né? A minha paciência. Essa dieta moral que é a dieta mais difícil da gente ter. Parar de comer açúcar é fácil perto disso, né? O duro é a gente pensar, nunca mais eu vou levantar minha voz. Mesmo quando aquela pessoa fizer apertar aquele botão que ela sabe direitinho aquele botão que tem que apertar, porque cada um de nós tem o seu botãozinho, né? A gente tem que olhar para nós como se fosse aquela plantinha ainda frágil. A nossa sementinha ainda está se desenvolvendo, a gente ainda não está conseguindo vencer, ainda não conseguiu vencer ah, as nossas limitações. Por quê? Porque falta vontade, né? Toda vez que eu falar, eu queria conseguir parar de comer doce, por que que eu não paro? Porque eu não quero, porque eu gosto de comer doce, né? Eu queria parar de brigar com a minha mãe, por que que eu não paro? Então, é a gente fazer essa reflexão, né? Se a gente está nessa condição frágil no solo terrestre, que ainda precisa dessa proteção do plano espiritual, a gente ainda pode trabalhar a nossa vontade. Se a gente não trabalha a nossa vontade, se a gente não coloca o que a gente sabe que é certo em ação, vai começar a aparecer as ervas daninhas, como se fosse um solo em abandono. Se cada um de nós aqui, agora na primavera, né? Quem tem jardim deve ter começado a plantar plantinha nova, botou terra nova, fertilizante e tal. 2 semanas depois, você olha, tá cheio de erva daninha. Eu tava tirando a erva daninha do meu quintal hoje. Então você fala, puxa vida, mas não tinha nada. E de uma hora para outra, as plantinhas não crescem na mesma velocidade do que a erva daninha. Por quê? Porque a erva daninha, né, que existe dentro de nós, as nossas más tendências, elas já foram trabalhadas ao longo de centenas de vidas passadas. Então elas crescem mais rápido, voltam mais rápido, né? Então a gente tem que proteger a nossa sementeira do bem. E como é que a gente faz isso? Através da prece, através do estudo. O estudo é fundamental. Quando a gente está estudando, como que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo uma reflexão, né, do que André Luiz está falando. E eu vou dizer para vocês que se vocês voltarem para esse livro daqui a um ano e ler de novo, vocês vão ver coisas diferentes do que eu estou falando. Assim como eu vou ver também. Porque a gente vai estar enxergando e vai estar amadurecendo ao longo do tempo, quanto mais a gente vai trabalhando e estudando. E aí August fala assim: somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima, os nossos defeitos de passado. Todo mundo que está aqui na Terra, com exceção de Jesus, que veio, o único Espírito perfeito. Então, mesmo o Divaldo tem defeito? Tem. O Divaldo mesmo fala, falaram para ele, já comentei isso com vocês, que ele já está tranquilo, que já venceu lá. Ele falou assim: não, eu posso falhar até o último dia, né? O Chico falava que era abordado por espíritos malévolos todo dia, né? Então, por quê? Porque essa sintonia ainda está dentro de nós, né? Então,
habitando a nossa fortaleza íntima, ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior. É só a gente olhar para a história do planeta Terra. A gente vai ver guerra, a gente vai ver abuso de poder, a gente vai ver escravo. Por quê? Porque isso estava dentro de nós. Isso continua dentro de nós, né? Então, essa natureza inferior que a gente carrega, ele fala, nos coloca em sintonia com os habitantes das sombras. Que habitantes das sombras? Que estão ao nosso redor. Se a gente aprende com André Luiz no livro Nosso Lar, que o umbral começa na crosta terrestre, eles estão aqui. É uma questão de sintonia, né? Então, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Então, da mesma forma que eu posso ter feito dieta, né? De novo, fazendo uma analogia com a dieta alimentar, com a dieta moral, né? Eu posso ter sido magrinha a vida inteira. Aí isso já deve ter acontecido com todo mundo que mudou para os Estados Unidos. Aí mudou para os Estados Unidos, no primeiro ano, resolve experimentar todos os doces, todos os donuts, todos os bolos, todos os hambúrgueres. O que que aconteceu no final do ano? A gente ganhou 5 quilos, né? Então, não importa que eu passei 20, 30 anos comendo direitinho. A partir do momento que eu deixo a peteca cair, eu recebo as consequências daquilo. Da mesma forma é com pensamento, né? Então, isso da gente pensar direito, isso da gente vigiar, para a gente não cair na tristeza, para a gente não cair, se sentir que não tem mais jeito, para a gente não achar que a gente está abandonado, que a gente está sozinho, porque a gente não está. Ele deixa isso tão claro quando ele fala que todos nós médiuns precisamos de proteção porque somos ainda plantinhas frágeis e que eles nos protegem. Isso é tão lindo, dá tanta confiança. Então, é a gente saber que todas as vezes que a gente pedir ajuda, a gente vai receber, né? Então, da mesma forma que a gente faria isso por um amigo encarnado, eles vão fazer isso por nós também. Então, para a gente fechar a reflexão de hoje, né? Isso da gente pensar que nós somos estações radiofônicas. Então, qual é a sintonia de rádio que eu estou ligando, né? E prestar atenção nisso, porque essa influência do plano espiritual, ela começa devagarinho. Às vezes eu começo a ficar com paciência curta, começo a dar aquela resposta torta, e uma coisa vai em cima da outra, e quando eu vejo, virou uma bola de neve. Então, a gente prestar atenção nas pequenas mudanças que estão acontecendo no nosso comportamento. A segunda é lembrar da nossa fragilidade. Se a gente é frágil, a gente precisa se fortalecer. Então, não deixar de procurar ajuda para esse fortalecimento. A gente já sabe a receita. E a terceira é que Jesus falava que a virtude é o esporte da alma, né? Então, da mesma forma que a gente precisa trabalhar a nossa vontade, a nossa disciplina para correr uma maratona, ninguém vai correr uma maratona no mês que vem sem ter se preparado. A virtude é o esporte da alma. Ninguém vai conseguir ser bonzinho, paciente e benevolente e perdoar tudo sem treinar. Agora, a má notícia é como é que a gente treina? Estando rodeado por gente que vai testar a gente. Então, se eu preciso ter paciência, o que é que vai ter gente do meu lado testando a minha paciência? Se eu tenho que treinar capacidade de perdoar, o que que vai estar do meu lado? Gente que vai ver se eu consigo perdoar. Então, a gente tem que olhar esse desenvolvimento da virtude exatamente como esse exercício, esse tete a tete, todos os dias, para que a gente consiga melhorar, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora a gente abre para os comentários.
Quem quer comentar? Ninguém quer comentar nada? Mãe, comenta alguma coisa, por favor. Você tá no mudo, fala você. Então ninguém quer falar nada. Eu estava dando chance para essas mocinhas caladinhas aí falar. Esse capítulo é muito profundo, ele dá uma sacolejada na gente. Eu queria falar depois que a Célia falasse. Vai, Celinha. O que que Não, aconteceu? como Ah, a Ana falou, realmente é um capítulo bem profundo, sim, e depois ah, lendo também a parte do Missionários da Luz, né, sobre a epífise, sei lá, é uma coisa que causa muita reflexão para a gente, né? A gente já sabe que da força do nosso pensamento, a força criativa do nosso pensamento, mas também de ver, né, que essa glândula, né, que faz parte do nosso corpo físico, é que é responsável por esse intercâmbio, né, entre nós como pessoas encarnadas e o mundo espiritual, realmente causa ah, uma necessidade maior de vigilância, né, dos nossos pensamentos, de preparo, não só ah, da nossa vida diária, mas também mesmo lá no centro, quando a gente está lá presente, que a gente nunca está sozinho, e, e também do que a gente pode atrair, né? Os nossos pensamentos, a bagagem que a gente traz, que muitas vezes a gente ainda tem aquele véu do esquecimento, né, de vidas passadas, mas a bagagem está lá ainda, né? Então a gente ainda tem espíritos que estão acompanhando a gente, que talvez ainda sentem ah, rancor ou ódio, né, pelas experiências que nós tivemos, né? Então a gente tem que manter essa vigilância, a gente manter uma psicosfera positiva, iluminada, para poder receber assistência, né, do plano espiritual. E então é um capítulo bem profundo mesmo, que requer, acho que, muito estudo ainda, muita reflexão, e meditação a respeito. e é bom que a Boa noite. gente fale isso em voz alta para fixar mais, né? Para ficar mais Uhum. registrado nos nossos comandos do dia a dia. A Aline escreveu ela tirou um parágrafo do capítulo 49 que fala a mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada da Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. A gente tem que lembrar que tudo começa pelo pensamento, né? Uhum. Se eu imagino uma casa, a casa dos meus sonhos, ela começou primeiro no meu pensamento, antes de eu falar com alguém, antes de eu falar com um arquiteto, ou seja uma ponte, ou seja um avião, o que for. Esse poder mental de criação, a gente não enxerga aí a forma mental, ah, mas ela existe, né? E outra coisa que eu queria comentar, esse livro foi escrito Congelou. Congelou. há 70 anos atrás. Hoje a gente vê a ciência, voltou ou não? Voltou Voltou. agora. Voltou, mas a gente não escutou o que você falou. É, então, o que eu estava falando é que hoje a gente vê a ciência muito mais evoluída do que há 70 anos atrás. Hoje a gente vê grupos como a Associação Médico Espírita, né, que tentam olhar, estudar os livros de André Luiz e trabalhar em cima deles e provar. Até hoje, nada que ele escreveu foi desprovado.
né? Mas então, essas atuações da epífise, o que é outra coisa que eu acho interessante, né? Pensando de novo no lado hindu, que já falava do terceiro olho, dessa percepção, dessa ligação com o plano espiritual maior, né? E foi aí definido por André Luiz 5.000 anos depois, mas que já estava lá, né? Então, essa esse alinhamento que começa a acontecer, o alinhavo, né, entre a ciência física com outras religiões, com o espiritismo, a gente vai ver que a gente vai entendendo muito mais esse intercâmbio, né? E aí vem o que a gente escuta que o Divaldo falando que a gente está na era do espírito. Então, é uma hora para a gente ter esse despertamento consciencial de que o mundo não acaba com a morte, né? A nossa vida não acaba com a morte, né? Eu só queria acrescentar que a Aline botou esse daí, né? Eu achei interessante, porque eu aqui no Missionários da Luz, eu ia falar justamente de uma partezinha que ele diz assim: são muitos raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade de preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno, Beleza. Pois não é, é? o Divaldo assustadoramente fala, Andréia, que 90% da população do planeta Terra ainda dorme. E ele não está querendo dizer que dorme assim, ele está querendo dizer dorme no aspecto consciencial, que é exatamente Uhum. isso que você falou, né? Então a gente vive para quê? Para comer, dormir e fazer sexo. Então trabalha porque tem que pagar as contas. Mas quantos de nós não convivemos com pessoas que só vivem para comer, dormir, trabalhar e fazer sexo? Só isso. É. Então, esse despertamento consciencial é importante para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga ser feliz, né? Uma coisa que me chamou a atenção, assim, que eu não sabia, né? Que você trazendo os chakras, né, para aqui. É, Eu não tinha feito ainda essa associação, assim, é interessante. e o interessante é que no hinduísmo eles falam de vários corpos também, né? Vários Uhum, koshas. E André Luiz fala também. Então a gente vê essa verdade, né? Que já vem vindo repetida para a gente várias vezes. Toda essa parte dos sutras foram escritas, foram escritas por Patanjali, mas ele escreveu, ele uhum, codificou. Mas o que aconteceu foram um monte de sages pro Monte Himalaia, porque estava todo mundo morrendo de lepra, disso, daquilo, foram pedir ajuda, foram meditar, e aí meditando, através da mediunidade deles, eles receberam o que fazer, né? E essas todas as explicações. Então, aí, se a gente for pensar, mesmo essa obra aí é uma obra mediúnica, né? Semelhante ao que a gente está vendo agora. Só que ela. E o conteúdo é muito semelhante, que é muito interessante, né? A Letícia fez uma colocação interessante. Você não quer ampliar um pouquinho mais, Letícia? O que você sentiu? Eu acho que repetindo um pouco do que todo mundo falou, né? A mente ontem mesmo eu estava, no final de semana eu estava caminhando com meu marido e a gente conversando, né, sobre isso, assim, que mais e mais, né, a gente mais maduro hoje, né? Se a gente tivesse essa consciência lá atrás da importância da mente, da consciência, da reflexão, né? A gente é, é um amadurecimento, né? Não é um amadurecimento humano que eu acho que nos dirige, né? E hoje a gente tem mais consciência disso, né? Como nessa encarnação a gente está mais maduro, né? E as encarnações sucessivas não é nada além do que a gente se tornar mais maduro, né? Uhum. Espiritualmente. Então, Uhum. E é, que bom que a gente está amadurecendo. Já pensou a gente ficar do mesmo jeito, né? Continuar pensando do mesmo jeito? Porque a gente conhece muita gente que aos 20, aos 30, aos 50 continua agindo do mesmo jeito. Fala assim, mas não cresceu? Agora, a Letícia falou uma coisa e eu achei interessante. Ela falou assim, não, o que a gente vai amadurecendo, a gente vai levando para outras vidas, né? Por isso que muitas das vezes a gente vê criança
que a gente fala assim, meu Deus do céu, que maturidade essa criança tem. Uhum. Fala espírito velho, né? Ai, que criança com Exatamente. espírito Bom, né? velho, porque tem traz, né, um pouquinho dessa Sabedoria, né? sabedoria, consciência. É. Uma coisa também que me chamou a atenção é que lá no livro Os Mensageiros, ele fala assim, quando ele está comentando sobre aquela pessoa que estava cheio com tuberculose, com lepra, com tudo aquilo, né? E ele falava assim que ele estava muito mais ligado no instinto do que na razão. E o que me chocou foi que ele falou, na verdade, esse nosso amigo não está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina. Uhum. Aí não, foi, a gente tem que cuidar, né, A gente tem que da cuidar nossa... do corpo e do espírito, né? A gente tem que lembrar que o nosso corpo é uma bênção, é um instrumento que a gente tem. Se a gente não souber cuidar do nosso corpo, quando a gente pensa por uma pessoa que nasce com diabetes, como é que pode nascer com diabetes, gente? Né? Ou que tem um pré-diabetes desde pequenininho. Por quê? Porque lesou o corpo da outra vida, né? Ou uma pessoa que nasce com lúpus como eu. Por quê? Né? Então, porque lesou o corpo em outra vida. Então, a gente tem essa consciência que esse container com todas as informações das decisões que eu fiz, boas e más, vão estar guardadas no espírito. Então, aí meio que formatando o meu perispírito. E eu vou voltar com aquilo que eu criei, né? Não é... A gente não tem que falar karma, não é isso, não, é minha decisão, as escolhas que eu fiz, né? Eu agora queria fazer um gancho com o que a Ana falou acerca da consciência adormecida, e Joana de Ângeles desenvolve isso de uma forma extraordinária. Aquela que está completamente dormindo profundamente, aquela que dorme, acorda, e aquela que já está desperta, né? Então, isso define bem o quadro da nossa vida. E também, continuando na mesma linha de raciocínio, pegar o que a Letícia falou sobre o nosso amadurecimento. Esse dorme, acorda, cochila, acorda, aí a gente vai aprendendo, vai lenta e gradativamente, mas a gente vai crescendo. E vejam que a gente aprendeu no capítulo de hoje, mesmo quando a gente pensa que a gente está acordadinha, que a nossa consciência já está desperta, a gente ainda está correndo perigo. E a prova disso é a frase que a Ana citou, que eu achei a melhor do capítulo, no meu livro está na página 37, é o último parágrafo. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Então, a gente pode frequentar o centro espírita anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Isso não é garantia. A vigilância, a eterna vigilância que vai garantir, que vai definir, afinal de contas, a minha qualidade de vida. E essa frase aqui, de André Luiz, me fez pensar também em Joana de Ângeles. Hoje ela está aí, participando do nosso estudo. Ela diz que virtude não é traje de gala. O que é traje de gala? É vestido de festa, é aquele vestido de lantejoulas e todo maravilhoso que a gente usa em casamentos, em grandes recepções. Então, ela diz: virtude não é traje de gala para ocasiões especiais. A virtude tem que ser algo que está presente permanentemente no nosso dia a dia. É o esporte da alma, como disse Jesus. Esporte da alma. A gente já estourou o tempinho. Alguém tem mais alguma coisa antes da gente fechar? Então, para a gente refletir, né? Botar a cabeça no travesseiro, pensar. E agradecendo a André Luiz, a sua equipe, a equipe de Emmanuel, ao Chico, por essa oportunidade de estudo, de esclarecimento,
entendendo que nós todos somos antenas, mas também nós somos luz. E que se a luz, ela vibra, ela se abre como 1000 pétalas, como ele descreve lá, a flor de lótus, na hora que a gente está se ligando com as equipes do bem. Então, Senhor, que nós possamos criar cada vez mais um jardim favorável a esse intercâmbio, através da nossa conduta, das nossas escolhas, mas principalmente através do nosso pensamento. Abençoa os nossos lares, os nossos familiares. E fica conosco até a próxima semana. Graças a Deus. Muito obrigada.